Deputados, vamos ler. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Deputado Francisco. Deputado Paulo Dantas, para a leitura da ata da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, ocupando a primeira secretaria, Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, deputado Francisco Tenório, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalds, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. Havendo o número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta as seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 484/2021, do deputado Cabo Bebeto, que impede o Estado de Alagoas a decretação do fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da pandemia do Covid, sem reunião prévia com os representantes dos empregados e empregadores. É encaminhada a segunda e quinta comissões. Projeto de lei ordinário número 485/2021, do deputado Ronaldo Medeiros, que dispõe sobre a classificação da surdez unilateral como deficiência auditiva no âmbito do Estado de Alagoas e das outras providências. É encaminhado às segunda, sétima e 15ª comissões. Projeto de lei ordinário número 486/2021, da deputada Jó Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro civil, hospitais e maternidades ao Ministério Público da realização de registro de nascimento realizado por mães ou pais menores de 14 anos. É encaminhada à segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 487/2021, do deputado Gilvan Barros, que considera de utilidade pública a ONG Pedro Cavalcante Neto, do município de Arapiraca. É encaminhar à segunda comissão. É discutido e aprovado o requerimento sem número /2021, subscrito pelo deputado Silvio Camelo e outros, solicitando a convocação de sessão extraordinária logo após a sessão ordinária do dia de hoje, para a votação do parecer para o projeto de lei número 386/2020, indicações 841/2021, da deputada Jó Pereira, indicação 842/2021, do deputado Cabo Bebeto, indicação 843/2021, do deputado Paulo Dantas, indicação 844/2021, do deputado Gilvan Barros, indicação 845/2021, do deputado Ivan Beltrão. É lido e discutido o parecer número 813/2021, da segunda, sétima e 15ª comissões. Quando da discussão do referido parecer, o deputado Ronaldo Medeiros se manifesta acerca da matéria. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Ronaldo Medeiros. O orador tece severas críticas à promulgação da proposta de emenda à Constituição número 186/2020, a chamada PEC emergencial, relação com funcionalismo público e privatizações. Em a parte, o deputado Cabo Bebeto rebate as críticas, dizendo que o teor da PEC emergencial não obriga nenhum Estado a se ajustar a ele. Também, em a parte, o deputado Davi Maia esclarece que a Eletrobras Alagoas não foi vendida por 50 mil. Não havendo mais oradores na hora do expediente, passe a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum. Há número regimental para deliberar. É lido, discutido e aprovado o requerimento da sessão extraordinária, subscrito pelo deputado Silvio Camelo e outros,
Aprovado em segundo turno, projeto de lei número 436/2020, aprovadas em turno único indicações 779, 797, 809, 810, 811, 812 e 815/2021. É discutido em segundo turno o projeto de lei número 410/20. São discutidas em turno único indicações número 780, 781/2020, 816, 817, 818/2021. São discutidas em turno único requerimentos número 712 e 714/2021. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores e explicações pessoais, o senhor presidente convoca os deputados para a sessão extraordinária, logo após o término desta, a fim de que seja apreciado o parecer 813/2021 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9h55, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, ocupando a primeira secretaria, Bruno Toledo, ocupando a segunda, Ivan Beltão, Francisco Trenório, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não havendo oradores, passe a ordem do dia. É lido e aprovado o parecer número 813/2021. Encerrada a ordem do dia, não há oradores em explicações pessoais. É facultada a palavra à deputada Fátima Canuto, que destaca a aprovação do projeto que institui o programa Código Sinal Vermelho. Também, ao facultar a palavra, o deputado Ronaldo Medeiros defende a venda direta de etanol dos produtores para postos de combustíveis. Em a parte, os deputados Davi Maia, Bruno Toledo, Francisco Tenório e a deputada Jó Pereira se solidarizam com o orador. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, à hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino. É tudo que consta em ata, senhor presidente. Em discussão a ata, havendo quem queira discutir ou impugnar, considero aprovada. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente da sessão. Estou sem caneta aqui. Projeto de Lei Ordinária 495/2021. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem número 8/2012, referente ao projeto de lei que autoriza o Estado de Alagoas a celebrar a operação contratual para o fornecimento de vacinas ao combate ao Covid-19, de acordo com a Lei 14.125, de 10 de março de 2021 e de outras providências. A mensagem é de 8 de março de 2021. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2021. Autor, deputado Cabo Bebeto, propõe a sustação parcial da portaria 49.626/79 de 2020, nos termos do artigo 79, parágrafo 15º da Constituição do Estado de Alagoas, em face da norma do artigo 24, parágrafo 1º e 24, parágrafo A, ambos da Lei Estadual 6544, de 21 de dezembro de 2004,
Projeto de lei complementar número 84, 2021. Autor, deputado Silvio Camelo. Dispõe sobre transformação de cargos e provimento de servidores na Polícia Penal do Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinária 491/2021. Autor, deputado Jairzinho Lira. Dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas com deficiência e acompanhante no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 492/2021. Autor, deputado Jairzinho Lira. Autoriza o Poder Executivo a criar programa Horta Escolar com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de horta nas dependências das escolas estaduais. Projeto de lei ordinária 494/2021. Autor, deputado Ricardo Nezinho. Considera de utilidade pública estadual o Instituto Nova Vida Inove. Projeto de lei ordinária número 493/2021. Autor, deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Projeto de resolução número 73/2021. Autor, deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre a criação da Comissão Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, alterando o regimento interno, resolução número 526/2012, na reforma estabelecida nesta resolução, bem como os artigos 123 e 125 do regimento, passam a vigorar e acrescentar as seguintes disposições. Projeto de resolução 76/2021. Autor, deputado Bruno Toledo. Altera a redação dos incisos 4 e 15 do artigo 123 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Alagoas, Resolução 369/93. Indicação número 846/2021. Deputado Jairzinho Lira. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, José Renan Vasconcelos Calheiros Filhos, bem como o secretário estadual de Saúde, o senhor Cláudio Alencar Aires da Costa, pleiteando a providências necessárias para a inclusão dos garis no grupo prioritário para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Indicação 849/2021. Autor, Gilvão Barros Filho. Apelo ao governador do Estado, ao vice-governador e à secretária de Estado da Educação, que todos os esforços sejam enviados no sentido de que seja construída uma creche em Giraldo Ponciano. Indicação 853/2021. Autor, deputado Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, DR, cuja finalidade é recapear a L201, Domingos Fernandes Calabar, no trecho campestre Alagoas, divisa com Pernambuco. Indicação 852/2021. Autor, deputado Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado,
com cópia para Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas DR, cuja finalidade é a construção da rodovia com ciclovia que liga os municípios de Campeche a Jacuípe. Indicação 847/2021, autor Jairzinho Lira. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, bem como ao diretor-presidente do DR, pleiteando as providências necessárias para a conclusão ou desobstrução da L-115 na entrada da cidade, que vem ocasionando acidentes e transtornos à população. Indicação 854/2021, autor deputado Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, com cópia para o secretário de Saúde, senhor Alexandre Aires, para requerer que sejam enviados esforços a fim de incluir os trabalhadores de atividades essenciais que estejam ligados à comercialização de alimentos e medicamentos no plano prioritário de vacinação contra a Covid-19. Indicação 855/2021, autor deputado Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado para que autorize o funcionamento dos salões de beleza e barbearias aos finais de semana e durante a fase vermelha do estado de Alagoas. Indicação 848/2021, autor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, ao vice-governador e ao secretário de Estado da Educação, que sejam feitos todos os esforços no sentido de que seja construído no município de Novo Lino um moderno ginásio poliesportivo. É o que consta expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência está inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, por conta do distanciamento, eu vou tirar a máscara para fazer esse pronunciamento. Senhor presidente, senhoras deputadas João Pereira, Cibele Moura, deputada Fátima Canuto, deputada Ângela Garrote, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Água. Isso foi estabelecido em 1993 pela Organização das Nações Unidas e, evidentemente, a partir de lá, sentiu as Nações Unidas a preocupação da preservação desse grande bem que até então se achava ele infinito, onde ele é finito, e é, depois desta pandemia, o maior problema que vai enfrentar a população mundial. E toda a água distribuída no planeta, 97,5% são águas dos mares e dos oceanos. Somente 2,5% é água dos rios, água subterrânea, água das geleiras, ou seja, água doce para o consumo humano, para o consumo animal, para o consumo industrial e para a irrigação. Hoje, já 2,5 bilhões de pessoas já sofrem
a escassez de água no planeta. E em torno de 500 mil pessoas já morrem por falta de água ou por consumo de água de má qualidade, isso do planeta Terra, e dá causa às famosas doenças hídricas. De toda a água, deputado Davi Davino, existente no planeta, água doce, 12% está em território brasileiro, onde grande parte se concentra, uma maioria esmagadora, na região norte do nosso país. O que nós sentimos exatamente, deixando o mundo, o Brasil, e vamos nos voltar para o Nordeste. Em 1877, a maior tragédia natural da história da humanidade foi a seca que se instalou aqui no Nordeste. Morreram, presidente, naquele momento, 500 mil pessoas. E, sensibilizado com aquela tragédia, Dom Pedro II disse: se preciso fosse, venderia até a coroa do império para que a seca não fizesse mais vítimas no Nordeste brasileiro. Já se passaram 144 anos dessa seca e a coroa não perdeu nenhuma pedra preciosa, e a falta de água no Nordeste ainda continua sendo o grande entrave, o grande óbice para o desenvolvimento desta região. Em 1913, foram criados vários órgãos para se conviver, dotar a região do Sertão com uma certa infraestrutura de convivência com a seca. E o primeiro órgão que foi criado hoje, que é o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e deveria ser de convivência com a seca, que construiu exatamente 70 mil açudes no Nordeste brasileiro. Esses 70 mil açudes armazenam 37 bilhões de metros cúbicos, o que representa isso, quem não mexe com essas unidades, representa 15 vezes mais a quantidade de água que existe na Baía Guanabara, no Rio de Janeiro. Ou seja, além disso, o Nordeste brasileiro dispõe, eu costumo dizer que Deus foi muito generoso com o Nordeste. Para o Nordeste setentrional, que é aqueles não banhados pelo Rio São Francisco, com exceção de Pernambuco, Deus nos deu um aquífero chamado Aquífero Jatobá, que inclusive, presidente Marcelo Vitor, já começa aqui na região de Mata Grande e Água Branca e vai até o sul do Piauí. Esse aquífero, essas águas subterrâneas, nós temos armazenado, é bom que se registre, água doce, água potável. Nós temos ali armazenado 135 bilhões de metros cúbicos. O que significa 135 bilhões de metros cúbicos? Com a vazão do Rio São Francisco hoje, em torno de 500 a 600 metros cúbicos por piranhas, ou metros cúbicos por segundo, me desculpe, toda a água que passa naquela ponte de Paulo Afonso, que chega até a foz do Rio São Francisco, é em torno de 60 a 70 bilhões de metros cúbicos. Isso dados da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Estudos feitos por técnicos, se nós retirarmos 27 bilhões de metros cúbicos d'água desses 135 por ano,
não compromete essa reserva e, evidentemente, por conta da média de chuvas da região, e, evidentemente, nós vamos atender 100% do Nordeste setentrional, ou seja, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, água para o consumo humano, água para o consumo de produção de alimentos, água para o consumo industrial, se resultando na geração de aproximadamente 1 milhão de empregos. Já esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que eu sempre me posicionei contra, vai levar apenas 1% para a população do Nordeste setentrional. Mas deixemos de lado o mundo, o Brasil e o Nordeste, nos voltemos para Alagoas. Alagoas é o estado, deputado Antônio Albuquerque, mais privilegiado em termos de água do Nordeste brasileiro. Nós temos inúmeros rios, o Rio São Francisco, o Paraíba, o Mundaú, o Manguaba, o Santo Antônio, o Cururipe, que passa na terra de Vossa Excelência, e tantos outros rios que nenhum estado do Nordeste tem esse potencial hídrico que nós temos. A região do nosso sertão é a região que menos chove no estado de Alagoas, deputado Paulo Dantas. Que menos chove. Mas é a região que tem mais água perene. Nós temos o Rio São Francisco, apesar de continuar com a mesma opinião, que depois desta pandemia o maior problema do Nordeste é o Rio São Francisco, e nós temos o Canal do Sertão. O Canal do Sertão tem 29 anos de existência. E no entendimento empírico do catingueiro, é como peito de homem. Existe e não tem função. Já foi investido aproximadamente 3 bilhões de reais e o retorno zero. Mal serve para abastecer carro-pipa. E vejam, senhores, esse projeto que eu condeno de transposição das águas do Rio São Francisco vai tirar do Rio São Francisco, deputado Ricardo Nezinho, 128 metros cúbicos por segundo para atender Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O Canal do Sertão, apenas para atender o sertão de Alagoas e uma parte do Agreste, vai tirar, tem uma vazão de 36 metros cúbicos por segundo, ou seja, aproximadamente 30% do que a transposição está levando para esses demais estados. E até o presente momento, nada de serventia ao longo desses 29 anos. É inadmissível um estado rico em água, uma região com todas as condições de ser a mais desenvolvida do Nordeste, porque nenhuma região do mundo se desenvolve sem esse tripé: água, estrada e energia. Nós temos estrada para qualquer parte do país, nós temos água e nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Aquela região que eu batizei, os lagos de Xingó, os lagos do São Francisco, tem exatamente 7 hidrelétricas. Um potencial suficiente para atender a região norte e a região nordeste, sem levar em consideração as potencialidades para a energia solar e para a energia eólica. De cada 100 litros consumidos no mundo, 80 litros é destinado à produção de alimentos. Nós temos água para produzir alimentos. 15 litros é destinado ao consumo industrial. Nós temos água para absorver as indústrias para a região do nosso sertão. E apenas 5% é destinado ao consumo humano e consumo animal. Eu pergunto a vossas excelências, qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades?
Campina Grande tem? Deputado Davi Davino. Caruaru tem essas potencialidades? Deputado Ivan Beltrão. Feira de Santana, Juazeiro do Norte, nenhuma região tem essas riquezas que nós temos. E é inexplicável, é inadmissível, em pleno século XXI, uma região rica está abastecendo o catingueiro sertanejo com carro-pipa. Inclusive, as cidades do sertão de Alagoas, conversava há poucos instantes com a deputada Ângela Garrote, foi suspenso o abastecimento de água por parte do governo federal e por parte do governo estadual. É uma aberração, deputada Fátima Canuto, uma cidade como Ouro Branco passar 3, 4 meses sem receber uma gota d'água. É inexplicável uma cidade como Canapi passar 5, 6 meses sem receber água. E aí vão todas as cidades do Médio e do Alto Sertão de Alagoas. É por conta disso, senhor presidente, diante desse clamor e dessa omissão dos governos para com o Nordeste e para com que Alagoas, eu peço a Vossa Excelência que se crie aqui uma comissão para a gente investigar essas questões de carro-pipa, essa questão do não funcionamento do Canal do Sertão, essas questões da inoperância da Casal e por aí vai. Eu quero dizer que duplicação de estrada é importantíssima, eu não posso deixar de reconhecer isso, e tantas ações do governo do Estado para com o Estado de Alagoas. Mas quero dizer, na condição de deputado estadual, na condição de sertanejo, a prioridade do sertão é água. Água é vida. E nós temos todas as potencialidades, senhor presidente, para ser a região mais desenvolvida do Nordeste. Nenhuma região do Nordeste, como eu coloquei aqui, tem essas riquezas. Infelizmente, nós não estamos sabendo aproveitar essas riquezas para fazer do estado de Alagoas o que é a Califórnia para os Estados Unidos. Eu concedo uma parte. Deputado Inácio, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, a Assembleia toda para lhe ouvir nesse dia tão especial que foi o dia de ontem, Dia Internacional da Água, que serve para alertar toda a humanidade da importância desse líquido, que é o combustível real da humanidade, é a água, e não só da humanidade, mas do planeta. É ela que consegue, que permite que exista vida no planeta Terra. E para não me delongar demais, tratando exatamente do tema que Vossa Excelência com tanta maestria, conhecimento da causa traz, que é a falta de água ou a sobra de água mal utilizada no sertão. E eu queria fazer coro com Vossa Excelência e lembrar que, além de não investir recursos próprios do Tesouro Estadual, o governo do Estado, o governo federal que já desembolsou 3 bilhões de reais, desde do governo GB, que é investido no Canal do Sertão. Vários presidentes já passaram investindo no Canal do Sertão. Foi assim que começou com o presidente Collor, depois, mais atualmente, no mandato do presidente Lula, presidente Dilma, no PAC, no governo Bolsonaro, todos os presidentes, sempre o governo federal vem investindo recursos do governo federal. E o que nós, como governo estadual, temos feito? Qual é a parte do tesouro que está sendo investido? Quando a gente tem a oportunidade de utilizar como FECOEP, que é um fundo que devia ser justamente destinado para causas como essa, foi criado para isso, nada mais objetivo de exterminar a fome e a pobreza do que dando ao sertanejo a possibilidade dele plantar, dele colher, dele ter o que comer
Então, realmente, o Canal do Sertão erradicaria a fome de muitas pessoas, mas a gente observa que não existe nenhum investimento. Quando você tem um investimento, é como um investimento da que a CEINFRA está fazendo agora, de barragens, utilizando a água do Canal do Sertão, que já está armazenada, ou seja, já está concentrada, não precisaria dessas barragens, não teria necessidade, não tem nenhum estudo que mostre a necessidade dessa construção dessas barragens. E quem é conhecedor disso, e eu volto a ressaltar, a audiência pública que Vossa Excelência propôs nessa casa para tratar do Canal do Sertão, que estava aqui Luiz dos Anjos, quando ele condenou, que é um dos grandes conhecedores do sertão, um grande agricultor do sertão, fica lá em Olho d'Água das Flores, quando ele condenou aqui na presença do secretário Maurício Quintela esse projeto das barragens, e ele disse claramente, não faça isso, porque você vai salgar, você vai prejudicar tanto o solo, como a água que é pura, que é boa do Canal do Sertão, você vai estragar uma água por um projeto, no mínimo, que não houve nenhum estudo prévio, numa ânsia de executar essas barragens, são 25 barragens, ao custo de 21 milhões de reais dos cofres do FECOEP, que não servirá para o futuro, que não irá atender a necessidade do sertanejo. Por isso que nós ingressamos na justiça contra esse projeto. Inclusive o Ministério Público concordou com os nossos argumentos, dizendo que a obra não respeita os parâmetros ambientais, que não há comprovação de que os recursos disponibilizados serão empregados da melhor forma e que se trata de uma tecnologia ultrapassada, que poderia ser melhor aplicada em outros investimentos. Esse foi o parecer do Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu espero que o juiz agora dê provimento à causa para que a gente impeça esse projeto irresponsável, no mínimo. Eu já tentei esclarecer ao meu amigo, o secretário Maurício Quintela, já tentei mostrar várias vezes de que existem outros mecanismos e que nós deveríamos estar investindo em irrigação de água, em distribuição de água, em locais, especialmente nas manchas do Canal do Sertão, nas manchas agricultáveis do Canal do Sertão. Mas até agora a gente já chegou ao 7º ano desse governo e o governo ainda não descobriu como será a gestão do Canal do Sertão. O governo não consegue licitar nem a segurança do canal, nem a limpeza do canal. Árvores crescem no meio do paredão. E aí a gente tem um investimento de 3 bilhões de reais e o que é que isso gera de retorno ao Estado? O que é que isso está gerando de retorno ao sertanejo, ao cidadão alagoano? Muito perto de nada. Muito perto de iniciativas únicas, de pessoas que saem e pegam o seu investimento sozinho, às vezes sem a capacidade técnica necessária, sem o auxílio da Emater, e fazem um investimento, a pessoa, o pequeno agricultor ali, da maneira que ele conhece, da maneira que foi introduzida a ele, e muitas vezes vai terminar salinizando novamente o solo, que Vossa Excelência conhece mais do que eu, como a rocha aflora no sertão. Então, fica aqui a minha concordância, pode contar com o meu apoio em qualquer comissão que for criada para investigar e para acompanhar as obras do Canal do Sertão. Muito obrigado, deputado Inácio. Muito obrigado, deputado Davi Maia. E essa sua preocupação em relação à questão dessas barragens que vão construir para aproveitar as águas do Canal do Sertão, isso é a coisa mais imbecil que existe tecnicamente, deputado Bruno Toledo. Coisa mais idiota, coisa inexplicável. Eu gostaria muito que o secretário de Infraestrutura viesse colocar isso aqui. Isso não existe explicação. As coisas é uma coisa ultrapassada, não existe. Nós não sabemos até hoje, não tivemos a competência para explorar o Canal do Sertão e a gente vem com esse projeto de construir barreiros, aqueles antigos tanques que se construía na época das famigeradas frentes de serviço. Mas alguém mais? Ilustre deputado Paulo Dantas. Deputado Inácio, muito obrigado pelo aparte. O senhor Vossa Excelência traz um tema muito relevante para Alagoas e principalmente para o semiárido alagoano.
Nós vivemos, deputados e deputadas, uma crise sanitária e econômica sem precedentes. E aí eu aprofundo o tema, aprofundo essa situação ao tema que o senhor traz nesse momento. Estava conversando há pouco com o deputado Antônio Albuquerque, conversei também com várias pessoas lá do município de Batalha e outras tantas do nosso sertão, e a gente dialogando sobre a dificuldade no abastecimento de água que o semiárido passa, tanto pela ineficiência dos serviços que a Casal presta, como também pela interrupção do abastecimento através dos carros-pipas. Olha, é a maneira ideal de levar água para o cidadão através do carro-pipa? Obviamente que não. O ideal, com certeza, é levar água encanada, é levar um serviço de qualidade para as pessoas que necessitam da água. Mas nós não temos como resolver isso em curto prazo. Então, nós não podemos abrir mão desse serviço. Eu concordo quando o senhor coloca a necessidade de criar uma comissão não só para fiscalizar, mas eu digo mais, para exigir que retorne de imediato o abastecimento através de carro-pipa. Ora, o governo de Alagoas, ele coloca a todo momento que tem bilhões e bilhões para investir. Mas aí ele está deixando o sertanejo sem água. E aí como é que se combate a pandemia sem água? Eu escuto todo dia, através dos jornais, lendo na imprensa, que para se combater a pandemia tem que lavar as mãos, tem que se higienizar, tem que usar álcool, tem que ter o isolamento social. Aí para se comprar, amigos e amigas, um carro-pipa para abastecer uma residência, um carro com 10 mil litros de água, o cidadão lá de Belo Monte, ou do interior de Batalha, ou lá de Estrela de Alagoas, ele paga entre 200 e 300 reais, dependendo da distância. E aí, ora, o cidadão, ele não tem condição, muitas vezes, de se alimentar. Ele não pode trabalhar porque ele tem que cumprir o isolamento social. Ele não tem o direito a se higienizar porque ele não tem água para beber. E aí, como é que a gente pode fazer, deputado Inácio, um combate efetivo à pandemia sem água? Um combate efetivo à pandemia se você não tem as condições básicas para sobreviver. Então eu convoco a todos os deputados e deputadas para ter um diálogo efetivo com o governo do Estado, para que ele utilize os recursos que ele tem à sua disposição para voltar de imediato o abastecimento através de carros-pipa. E outra ação importante, que eu tenho certeza que considero, porque tive conversando com o presidente Clécio da Casal, e tenho certeza absoluta que ele tem boa vontade, ele tem capacidade técnica, mas ele não manda. Quem tem autonomia para autorizar a Casal concluir as obras de adutoras no semiárido, que são obras conveniadas com o Estado de Alagoas e a União, que a maioria dessas obras
estão próximas para serem finalizadas, mas sendo que esses convênios com a União, ele realmente demora para concluir a execução. Então, a gente sugere e pede para que o governador também aporte recursos para concluir essas obras. E esses abastecimentos, eles falham, na maioria das vezes, porque são obras feitas no governo de Geraldo Bulhões, na década de 90, e em outros governos. Então, são bombas ultrapassadas que a todo momento quebram, são tubos envelhecidos e que precisa realmente de uma melhoria para que nós tenhamos um abastecimento melhor e mais adequado para levar para as pessoas do semiárido. Então fica aqui. Nós estamos vivendo uma pandemia, onde as pessoas na pandemia passam por dificuldade financeira, porque a economia para na pandemia. E nessa problemática toda, falta uma das coisas, ou talvez a coisa mais importante para uma família e para uma sociedade, que é o acesso à água. Então, deputado, conte comigo, e eu tenho certeza que o senhor vai contar com toda a Assembleia Legislativa para exigir que o governo de Alagoas retome o abastecimento através de carro-pipa. E também para que o governo conclua essas obras que atendem o semiárido alagoano. Então, muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede e parabéns pelo tema que traz à casa no dia de hoje. Muito obrigado, deputado Paulo Dantas. Vossa Excelência fez colocações muito pertinentes. Muito pertinentes. Em um momento difícil como esse, a água que sempre foi prioridade, principalmente no momento desse de pandemia. Então, esses carros-pipas têm que serem retomados o seu funcionamento. E Vossa Excelência colocou com muita propriedade. Olhe, essa questão da Casal. Recentemente eu discordei de uma colocação do prefeito Hugo Vanderlei. Ele quis fazer do presidente da Casal o responsável por tudo isso. Quiseram fazer um réu sem crime. O Clécio é um profissional competente. Infelizmente, ele está de mãos atadas. E se eu for discorrer a realidade das nossas adutoras, eu levaria aqui horas e horas, porque essas adutoras que nós temos aí são oriundas adutora do Alto Sertão de Elmiro Gouveia, do governo de Guilherme Palmeira, a adutora de Pão de Açúcar, oriunda do governo de Geraldo Bulhões, a adutora do Agreste, que atende Arapiraca, do governo de Geraldo Bulhões, ou seja, a população cresceu assustadoramente e o fornecimento de água continua o mesmo. Se o consumo, a demanda naquela época era para a população do Alto Sertão, era 2 metros cúbicos por segundo, a população aumentou de lá para cá e continua a vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Ou a gente aumenta o fornecimento de água, ou se não, deputado Paulo Dantas, nem Padre Cícero com Frei Damião resolve o problema das nossas adutoras aqui no estado de Alagoas. Mas, deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Agradecer o deputado Inácio Toiola pelo aparte concedido e dizer, deputado, da importância do pronunciamento de Vossa Excelência no dia de hoje. Dia Mundial da Água, onde Vossa Excelência traz a necessidade que toda a humanidade tem de tratar os seus recursos hídricos com muita responsabilidade, principalmente num estado como o nosso, Alagoas, riquíssimo
em relação aos seus recursos hídricos, mas Vossa Excelência traz, além disso, um tema extremamente importante para Alagoas: a importância da maior obra, eu não diria hídrica, eu diria estratégica para o desenvolvimento do Estado de Alagoas. É a maior obra, senhor presidente, com recursos federais em um único estado da federação. É o nosso Canal do Sertão. Ela é estratégica para a garantia hídrica de milhões de alagoanos. De milhões de alagoanos, inclusive, deputado Inácio, de outros seres vivos. Então, é necessário que esse parlamento, como Vossa Excelência faz agora, como eu tive a oportunidade de fazer em outras falas, é necessário que esse parlamento sempre tenha em pauta, sempre fale pelo Canal do Sertão. É uma obra estratégica para o sertanejo, para o agrestino e para todo o estado de Alagoas, inclusive para a garantia hídrica da nossa capital, né, num futuro. E aí eu diria que o Canal do Sertão, primeiro, ele tem que ser concluído. Não podemos ter, deputado Inácio, nenhum quilômetro a menos. Ele tem que ser preservado. E corretamente fala o deputado Davi Maia, quando cobra do governo do estado a manutenção do canal. Quando cobra, e aí, a produtividade desse canal. A cada quilômetro que é construído, onde estão os projetos complementares relativos a esses 111 quilômetros de obras que nós já temos concluída? Então, é necessário que esse canal tenha não só para o agreste, não só para a garantia hídrica, que já é um grande avanço, mas para cada sertanejo, para cada quilômetro, para cada população, o benefício que essa obra pode trazer. Acesso à água. Temos diversas dificuldades em diversos municípios de acesso à água, inclusive agora o deputado Paulo Dantas pontua a descontinuidade dos carros-pipas. Nós precisamos avançar e nós precisamos investir em obras complementares. Isso é prioridade. Acesso à água é básico, é subsistência. Então, deputado Inácio Loyola, estou com Vossa Excelência, precisamos sim estar alerta, precisamos sim criar uma comissão dentro dessa casa para acompanhar todos os investimentos públicos. Quero dizer que, como representante do FECOEP desta casa, votei contra o projeto que traz e que aumenta, inclusive, deputado Inácio, o espelho d'água do Canal do Sertão, com a construção de outras barragens, minando a água do canal, sem dar ao canal a sua real necessidade, sem olhar pelo agricultor, sem olhar pela produção de sequeiros, sem olhar pela produção das forrageiras. Então, uma obra que vai apenas aumentar o espelho d'água e provocar riscos de salinização da terra, né, do entorno do Canal do Sertão. Então, Vossa Excelência acerta, em um dia extremamente estratégico, está trazendo para esta casa um tema importantíssimo para todos os alagoanos e todas as alagoanas. Muito obrigada pelo aparte, deputado. Muito obrigado, deputada Jó Pereira. Vossa Excelência tem contribuindo muito e muito para que esse parlamento venha se destacando, mostrando o papel, a nossa missão aqui para o estado de Alagoas. Eu só quero dizer que é lamentável que o estado de Alagoas só tem 2 projetos de irrigação. Um é o projeto Boacica, entre Igreja Nova e Porto Real do Colégio, com 3.400 hectares, um projeto de irrigação da Codevas, e o Itiúba também lá, em Igreja Nova, com 900 hectares. Aí você vai para o estado de Sergipe. O estado de Sergipe já tem em torno de 15 a 20 mil hectares de projeto de irrigação. Quero dizer a Vossas Excelências também que a água consumida para ter transformado Petrolina numa cidade de primeiro mundo é em torno de 22 metros cúbicos por segundo. Todos aqueles projetos de irrigação
de Petrolina consome, em média, 20 metros cúbicos por segundo. O nosso canal tem uma vazão de 36 metros cúbicos por segundo. Mas, senhor presidente, eu Deputado concedo Antônio Albuquerque. ao ilustre, o decano, o deputado Antônio Albuquerque. Deputado Inácio Loyola, eu tenho dito da tribuna da casa que é sempre um prazer renovado apartear a Vossa Excelência, pela lucidez e a responsabilidade com que se há quando ocupa a tribuna da casa, com noção exata do que significa subir à tribuna e da palavra fazer uso. E eu quero dizer a Vossa Excelência que no dia de hoje, Vossa Excelência coroa com absoluto êxito esse seu costume tão elogiável. Não apenas demonstra intimidade com o tema que traz, pois se posta como verdadeiro estudioso dessas questões, não apenas para Alagoas, mas referindo-se a todo o Nordeste brasileiro e trazendo exemplos de outros países muito mais desenvolvidos do que o nosso. Vossa Excelência hoje extrapola os seus próprios limites, faz a Assembleia Legislativa acordar para um tema que é impossível de continuar a ser tratado como está até agora. E fala com absoluta lucidez, inspira os nossos colegas. O deputado Paulo deu uma contribuição pungente ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu relacionei alguns tópicos para ser sucinto nesse aparte, porque eu já estou nessa Assembleia há 27 anos e ouço na tribuna dessa Assembleia, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo plenário, sempre um deputado a trazer esse tipo de cobrança dos governos de Alagoas e do governo federal. As colocações feitas pelo deputado Paulo de uma lucidez extraordinária. Se o governo de Alagoas dispõe de bilhões no caixa do Estado, aguardar o quê, por quê? Aguardar, repito, o quê e por quê? Para envidar esforços e fazer investimentos naquilo que é, e eu concordo com Vossa Excelência, o item 1 da reivindicação do sertanejo. Ora, como dissera aqui, enfrentar a pandemia sem água, eu conversei bastante antes do início da sessão, porque eu tenho relações profundas com o sertão de Alagoas. Todos os meus mandatos são com a representação e uma participação do Agreste Sertão de Alagoas muito importante. As minhas relações não estão apenas relacionadas a um ou dois municípios do sertão alagoano. E é absolutamente corriqueiro, repetitivo, o mesmo tipo de reclamação ou de reivindicação. Quando se paga, presidente, R$200 num carro-pipa, se fosse apenas aqueles R$200, já teria um impacto na vida do sertanejo, já de situação econômica bastante difícil, que sobrevive, na sua maioria, do leite. E quando ele compra esse carro-pipa, quando ele paga 200, 250 e até R$300 num carro-pipa com 10 mil litros ou 15 mil litros de água, aquilo no dia seguinte ele tem que repetir, porque o gado que ele tem como seu meio de sobrevivência e de geração de emprego e renda para a região se alimenta também daquela água. E isso fica insuportável do ponto de vista econômico. Eu ouço falar disso aqui, eu vi, por exemplo, o deputado parente do Paulo, tio do Paulo, Antônio Amaral, falar disso várias vezes. Quem nunca ouviu, por exemplo, Gervásio
Avô do deputado Paulo. Avô do deputado Paulo, obrigado pela contribuição. O Gervásio Raimundo, pai do presidente. Elísio Maia. Luiz Dantas. Me permitam, Antônio Albuquerque. Quantas cobranças nós já fizemos da tribuna dessa casa? E eu acho que é, assim, de muito bom alvitre. Vem em muito boa hora a solicitação de Vossa Excelência para que a gente entenda, ou faça o Parlamento um esforço para que o governo do Estado entenda que é importante, sim, os investimentos que vêm sendo feitos. Mas uma coisa é absolutamente indiscutível: água é vida. E não pode se fazer nenhum tipo de investimento cuja a prioridade não seja a preservação e a melhoria da qualidade de vida. Vossa Excelência, até na hora que usa um adágio corriqueiro, é feliz. O Canal do Sertão, eu estou aqui desde o governo de Geraldo Bulhões, o Geraldo Bulhões estava saindo e eu entrando, tomando posse na Assembleia, no mesmo dia. Naquela oportunidade, inclusive, assumindo a presidência da casa, o que me fez estar mais próximo de todas essas questões, de todas essas reivindicações. E o que é que ocorre? Durante esses 27 anos, eu assisto o Canal do Sertão ser cantado em verso e prosa por todos os segmentos da política alagoana. E ele é exatamente, até hoje, o que Vossa Excelência acabou de dizer. Funciona como o peito de homem. Existe, mas não tem finalidade. Parabéns a Vossa Excelência. É pena que o Luiz Gonzaga esteja certo em dizer que o nordestino vive como escravo no norte e no sul. Ainda é triste a gente se encantar com uma música que fala em chuva de honestidade, usando o sofrimento do nordestino e o ronco do carro-pipa como uma das suas principais inspirações. Vossa Excelência, quando cita o vizinho estado de Sergipe, é prazeroso cruzar o São Francisco, mesmo ele em plena degradação, mas se o sujeito alagoano, o cidadão alagoano quiser, tenha o prazer de cruzar de balsa o São Francisco, de Penedo para Neópolis, e apenas 5 quilômetros depois, ele se depara com uma quantidade imensa de irrigação, num polo que tem produzido de forma importante para o sergipano, no quesito frutas, hortaliças, enfim. Eu tive lá recentemente, sou testemunha viva do que vi ali. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência, agradecer o seu aparte, me colocar à sua disposição de forma incondicional para o que Vossa Excelência desejar, para que com o meu mandato eu possa contribuir, para que Vossa Excelência não faça aqui um discurso que fique apenas nas palavras. Por isso, parabenizo o deputado Paulo, deputado Davi, deputada Jota, tantos quantos lhe apartearam, no sentido de que é importantíssimo que a gente una esforços no sentido de efetivamente fazer alguma coisa, se materializar nesse sentido, sobretudo no que diz respeito à recuperação e ampliação dessas adutoras, que já não atendem mais à capacidade. A demanda está muito acima do que ela efetivamente pode atender, em função até da época em que ela foi planejada, a engenharia daquele momento, já tem no mínimo 30 anos. Por isso, Vossa Excelência receba os meus parabéns e tenha certeza que hoje o pronunciamento de Vossa Excelência engrandece o Parlamento e toca de forma muito pontual num dos assuntos mais sensíveis para a sociedade alagoana e, sobretudo, sertaneja. Muito obrigado e meu abraço. Obrigado, deputado Antônio Albuquerque. Vossa Excelência, o decano e um dos mais combativos deputados da história desse parlamento, como também um deputado eclético. Conhece quase todos os problemas pertinentes ao Estado, ao Nordeste e ao Brasil. E as palavras de Vossa Excelência me deixam muito feliz. Mas deputado eu me Inácio, orgulho. deputado Francisco solicitou a parte Eu primeiro. quero conceder uma parte a esse colega, que eu tenho uma admiração muito grande, Chico Tenório, e nós participamos
por muito tempo como membros, ele como deputado e como prefeito, do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, e quero dizer que é um dos grandes conhecedores dos problemas hídricos que nós temos aqui no Nordeste. Uma palavra a Vossa Excelência, deputado. Deputado Inácio Loyola, eu agradeço antecipadamente a Vossa Excelência pelas palavras a mim dirigidas e pela parte concedida. E dizer a Vossa Excelência que ontem à noite, após o Jornal Nacional, eu fui provocado por minha filha Lorena. Lorena, após assistir o Jornal Nacional, passou uma mensagem para mim e eu vou ler aqui. Ela diz: oi pai, tudo bem? Passou no Jornal Nacional hoje que 66% do consumo de água no Brasil é para irrigação. Apenas 9% para consumo urbano. E também que já faz 7 anos que chove menos. Aí ela sugere, leio indicações que regula esse tema, que debate o tema e tal. Eu achei interessante a provocação dela. E aqui chegando, Vossa Excelência tem a feliz iniciativa de começar esse debate, que julgo de uma importância fundamental, não só para o estado de Alagoas, mas para o Brasil e para o mundo. Embora sempre que se debate temas dessa complexidade, se traz alguns equívocos, às vezes, de pensamentos de uns com outros. Nós temos o Rio São Francisco, que é uma grande riqueza de Alagoas e de Sergipe. Porém, eu acredito que aproximadamente 70%, por perto disso, da população sergipana é abastecida pelo Rio São Francisco. Toda Aracaju, abastecida pelo Rio São Francisco. E esse uso não se dá em Alagoas na mesma proporcionalidade. Precisamos melhor utilizar as águas do São Francisco. Temos hoje, em fase de construção, o Canal do Sertão, que é uma das grandes, das melhores obras possíveis de ser feita em Alagoas, como disse a deputada Jó, com recurso federal, mas com o esforço do governo do estado de Alagoas, uma obra que vem se concretizando a cada dia. E aí eu reconheço que Alagoas ainda deixa a desejar no tocante a projetos de irrigação. Falta investir mais no processo da agricultura em si. É necessário que o governo comece a planejar mais investimentos para a agricultura. Mas aí entra na questão das barragens que estão sendo feitas no sertão de Alagoas a partir do canal do sertão do Rio São Francisco. E aí me chama a atenção uma certa contradição. Reclama-se que não se investe em nada. E reclama-se porque se investe. Essas barragens, elas estão sendo construídas próximos às pequenas comunidades. E no leito dos pequenos córregos, dos riachos, que não são perenes durante todo o ano. Então ela tem a finalidade de barrar as águas das chuvas, e no momento que as águas da chuva não mais forem suficientes, serem complementadas com água do Canal do Sertão. Isso é um projeto pequeno, de pequenas barragens, que está sendo feita essa experiência no sertão, e que nós aqui nessa Assembleia já pedimos que projeto dessa importância, com tamanho bem maior, seja feito no leito dos rios Paraíba e Mundaú, que terá a finalidade de conter as águas, de evitar as grandes enchentes, mas também de perenização desses rios, de irrigação das terras ao lado. Então eu faço essa observação para mostrar a importância de se debater esse tema, porque a cada vez que a gente debate, traz um pouco mais de conhecimento, traz um pouco mais de reconhecer a importância do uso das águas. Quando diz a minha filha, se espantou porque 67% do uso das águas é para irrigação, eu até disse a ela que nós não podemos querer reduzir o uso da irrigação,
e sim discutir melhor tecnologia de aproveitamento das águas, para se evitar o desperdício. Porque quando a gente trata de água para irrigação, trata de água para produzir alimento para o consumo humano. Então, indiretamente também, é água que vai para o consumo humano e animal. E toda a água que vai para o consumo animal, no final se reverte também no consumo humano. Porque os animais, na sua maioria, servem para a alimentação dos humanos. Então fica essa observação, e eu agradecendo mais uma vez a parte de Vossa Excelência e parabenizando por esse tema tão importante e tão bem debatido por Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço sua participação, deputado Francisco Tenório, e sua colocação em relação a se construir barragens ao longo desses rios, entre aspas, temporários. Isso, o professor Abel Tenório Cavalcante, é um professor da Universidade Federal de Alagoas, hidrologista, que foi meu professor, que foi professor do nosso doutor Flávio Saraiva. Ele defende há muitos anos a perenização dos rios Capiá, Traipu, Ipanema, do rio Mundaú, do rio Paraíba e tantos outros rios de Alagoas. Isso é muito importante para a gente tornar esses rios temporários. Mas diga à filha, sua filha, que a média mundial é essa, como eu coloquei, de cada 100 litros de água, 80 é destinado ao consumo, à produção de alimentos, é a média mundial. 15 para o consumo industrial e 5% para o consumo humano e animal. Então nós estamos com 66 e alguma coisa, nós estamos ainda abaixo da média mundial. O que nós precisamos é ter racionalidade no uso dessa água e a preservação desses nossos mananciais. Mas eu, com muita honra, eu passo a palavra a essa águia política de Arapiraca, esse homem equilibrado, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o deputado Ricardo Nezinho. Primeiro, deputado, quero agradecer pela parte e agradecer sempre pelas suas palavras benevolentes em relação à minha pessoa. Como aqui vários deputados pediram a parte e acrescentaram, enriqueceram na sua fala brilhantemente. Vossa Excelência discorreu de uma forma assim, deu uma aula aqui, mostrou a sua capacidade, seu conhecimento sobre a questão da água e principalmente do Rio São Francisco. E eu concordo quando Vossa Excelência disse que a Alagoas, a pequena Alagoas, ela é beneficiada, privilegiada pelas águas doces. E diz rios como Camaragibe, Capiá, Coruripe, Ipanema, Paraíba. E além do mais, também banhada pelo nosso Rio São Francisco. Eu quero aqui colocar, nessa minha fala, 3 incoerências que existem na história do nosso estado de Alagoas. Ela começa porque falta planejamento, programa e uma estratégia hídrica para com o nosso estado. Olha, primeira incoerência que a gente vê. O Rio São Francisco, ele não passa na zona da mata, onde ali está umas terras férteis, e muitas águas, chovem bem. Ele passa, em sua grande maioria, pelo nosso sertão alagoano. Ou seja, o rio da integração nacional, no nosso pequeno estado de Alagoas, ele beneficia o nosso sertão alagoano. E nesses 200 anos do nosso estado de Alagoas, não existe nenhum projeto que você possa alcançar
de irrigação para aquelas terras que margeiam o Rio São Francisco. A gente percebe que a 4, 5 quilômetros do Rio São Francisco estão pessoas sedentas de água. Imagine um projeto de irrigação diferente de Israel. Tel Aviv, 100% das suas águas, elas são reaproveitadas. A gente vê que o Rio São Francisco, pela sua beleza, ele passa banhando o sertão alagoano e a gente não aproveita de forma inteligente essas águas doces. Essas tão poucas águas doces que existem no nosso planeta. Outra questão, outra incoerência que eu coloco, deputado Inácio, lá na cidade de Arapiraca, temos 3 adutoras. A terceira adutora agora, que foi criada com água bruta para beneficiar a Vale, mas também está sendo utilizada agora com água tratada para beneficiar o abastecimento na cidade de Arapiraca. E Arapiraca chega a água, mas não chega nos lares do arapiraquense. Por quê? Porque existe canos estourados, o vazamento das águas é um desperdício tão grande que não consegue chegar nos lares do arapiraquense. Ou seja, a água chega, mas os canos estão estourados. E outras vezes, em algumas regiões, passa a tubulação, mas a água não chega porque não tem pressão para que a água chegue. Mas a água tem. A vazão é tão forte que estoura os canos. E o vazamento faz com que seja o grande desperdício e seja um motivo para que a água não chegue no lar do arapiraquense. Olha que incoerência. Segunda, né? Primeira, o Rio São Francisco banha o sertão alagoano e nós não temos nenhum projeto de irrigação. A segunda, que Arapiracas tem água, mas o vazamento é tão grande que desperdiça a água nas ruas da cidade de Arapiraca. E outra, não tem a pressão, não faz com que possa chegar em regiões outras da nossa cidade. A tubulação passa, mas o cidadão abre a torneira e não tem nada. Bom, e o terceiro incoerência que eu vejo é essa nossa criação que, como aqui a deputada Jo falou e como outros deputados falaram sobre o Canal do Sertão, ele chega, uma obra cantadas às versos, prosa há muito tempo, ele é construído, mas ele só vai ter realmente vida. Ele só vai pagar todo esse investimento quando ele chegar na cidade de Arapiraca, em Craíbas e Igaci. Porque terras muito férteis, temos mais de 70 mil tarefas de terras aptas para irrigação, para produção, para que a gente possa chegar, quiçá, a uma petrolina. Então a produção, o desenvolvimento, ele chega quando chegar ali em Arapiraca, Igaci e Craíba. Tenha certeza disso. Porque as terras do sertão podem ser irrigadas? Podem. Mas a gente vê a deficiência tão grande de poder utilizar essa tecnologia, mas chegando em Arapiraca, ela vai chegar e vai produzir, vai desenvolver o nosso estado. Arapiraca é uma terra de uma reforma agrária natural. Ali a gente não pode criar gado, porque é terra pequena.
Ali, a gente às vezes tem cantos que a lavoura não pode chegar porque não tem água. Mas se essa produção de irrigação chegar, a gente pode fazer com que o Canal do Sertão seja pago até o centavo desses investimentos. Então, deputado, eu quis fazer essa parte e lhe parabenizar e dizer a Vossa Excelência da satisfação cada vez mais que Vossa Excelência vai na tribuna e fazer esse contraponto, mostrando às vezes a falta de programas, de estratégias, porque o mais difícil a gente tem é a água doce. Muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Deputado Inácio, extrapolamos drasticamente o nosso tempo. O último deputado que pediu a parte foi o deputado Silvio. Então vamos fazer essa deferência ao nosso líder e depois tocar a nossa sessão. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Inácio, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, em especial deputado Paulo, deputado Davi Maia, deputado Antônio Albuquerque, deputado Jó, deputado Francisco Tenório, que é partiário Vossa Excelência, deputado Inácio. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento. Vossa Excelência é um profundo conhecedor do tema que está sendo abordado, juntamente com o deputado Paulo e outros deputados. E realmente há uma necessidade muito grande, primeiro, de se concluir o Canal do Sertão, que já foi iniciado em 1990 e até hoje ele vem sendo, por etapas, construído. O canal, senhores deputados, já é utilizado por mais de 1.000 agricultores. E já tivemos mais de 600 outorgas concedidas para a agricultura familiar e também para a agricultura empresarial. O primeiro perímetro irrigado de São José da Tapera, o perímetro Gavião, vai ser construído, já está no projeto para que já seja iniciado. O canal já abastece a adutora do Alto Sertão, ali em 9 municípios da região, Canapi, Iapi, Mata Grande e outros municípios. A cidade de Inhapi, senhores deputados, também tem uma adutora própria, que abastece Inhapi. Estamos chegando com o trecho 5, vai chegar ao Olho d'Água das Flores, que dessa forma, com a conclusão desse trecho, vai resolver a captação de água, se pretende isso, de toda a bacia leiteira. O canal está sendo utilizado no momento aquém, claro, do que poderia ser utilizado. Mas ações estão sendo feitas para o aproveitamento dessa questão. As barragens, o deputado Francisco Tenório já colocou aí, muito bem, e vamos aguardar a conclusão do trecho 5 e as próximas etapas do Canal do Sertão. Mas parabenizo Vossa Excelência tem total razão em abordar esse assunto aqui. Espero que a Assembleia junto, todos os deputados, possam buscar soluções. Muito obrigado. Agradeço, deputado Silvio Camelo, que é o... Senhor presidente, a deputada Jó Pereira, eu concedo, antes de concluir, a ilustre deputada Jó Pereira. Senhor presidente, muito obrigada pela deferência. Obrigada, deputado Inácio, mas eu não poderia deixar de passar. A minha assessoria encaminhou agora, deputado Inácio, uma notícia muito importante, que eu leio com muita tristeza, com muita preocupação, o que está em andamento lá em Brasília. E Alagoas, senhor presidente, vai precisar, inclusive, dessa casa de muita união, deputado Inácio, para enfrentar isso e conseguir manter a continuidade da obra do Canal do Sertão. O Comitê de Avaliação das Informações sobre Serviços com Indícios de Irregularidade Grave, comitê chamado COI, coordenado pelo deputado paraibano do PSDB, o deputado Rui Carneiro, recomendou o bloqueio de 7 obras e de serviços na proposta orçamentária para 2021. E dentro dessas obras e serviços que serão descontinuados, deputado Inácio Loyola, está o nosso Canal do Sertão.
Então, inclusive, as 4 primeiras obras, e uma delas é o Canal do Sertão, senhor presidente, traz também, além de estar no relatório do COI, traz informações enviadas pelo Tribunal de Contas da União, propondo o eventual bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dessas obras. Me preocupa bastante, deputado Inácio Loyola, e aqui fica o alerta também para a bancada federal, que deve sim contribuir na apuração dos fatos, mas não deve permitir a descontinuidade de uma obra tão importante para Alagoas. A bancada federal precisa agir nesse momento. O governo também, o governo do Estado, o deputado Silvio, precisa mostrar a importância dessa obra, que essa obra tem para Alagoas, mantendo a obra, aproveitando cada quilômetro do canal e apoiando também esses processos de apuração. Eu entendo que Alagoas não pode, os alagoanos não merecem, deputado Inácio Loyola, ser punido com a descontinuidade de uma obra tão estratégica, tão importante, por conta de dificuldades e deficiência da máquina pública. Podem ter acontecido possíveis desvios, descontinuidade de uma obra tão estratégica, mas nós não podemos, deputado Inácio Loyola, e aí eu digo a Vossa Excelência que esse comitê proposto por Vossa Excelência já tem uma primeira meta muito clara, um desdobramento claro, que é defender a continuidade da obra do Canal do Sertão diante dessa notícia. O relatório, o parecer, vai ser votado pela Câmara dos Deputados, está sujeito a emendas, então é hora de chamar a atenção da bancada federal, é hora de chamar a atenção do governo do Estado, para que isso, deputada Cibele, não aconteça, para que o Canal do Sertão chegue, deputado Ricardo Nezinho, como Vossa Excelência bem pontuou, até o último quilômetro. Muito obrigada pela parte. Muito obrigado, deputada, e infelizmente Vossa Excelência participou, dando uma péssima notícia para nós, alagoanos, já que o Canal do Sertão é a segunda maior obra hídrica na história do Nordeste. Primeiro, a transposição e o Canal do Sertão. O Canal do Sertão, no meu entendimento, será a redenção não só do Sertão, será a redenção de Alagoas. Quero dizer, senhor presidente, concluindo, que Alagoas não pode deixar de se conscientizar que as 2 maiores vertentes que o Estado tem, as 2 maiores potencialidades, é o setor agropecuário e o turismo. Com certeza, se aproveitando com competência e com determinação, Alagoas será o estado mais rico do Nordeste. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a participação de todos aqueles que me apartearam e todos aqueles que nos ouviram. E um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio. Parabéns pelo pronunciamento didático, como já é de costume de Vossa Excelência, trazer um tema tão importante. Parabéns a todos os deputados também que participaram dessa discussão tão importante para os cidadãos. Vamos dar continuidade à nossa sessão. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Agora? 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1, é o projeto de lei 410/2020. Deputada Fátima Canuto institui o programa de denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de aplicativo e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação da indicação 780/2020. Deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 781/2020, deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 816/2021, deputado Davi Maia. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 817/2021, deputado Breno Albuquerque. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 818/2021, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Votação única dos requerimentos. Item 7, requerimento 712/2021, deputado Silvio Camelo requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas para que haja a inclusão dos trabalhadores, auxiliar de serviços diversos, agente administrativo, fotógrafo, merendeira, motorista, multimeios e vigia, nos quadros da Rede Estadual de Educação por meio de concurso público. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 386/2020, que de autoria do Poder Executivo, dispõe no âmbito do Estado de Alagoas sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras nos espaços que indica durante o período da pandemia causada pelo Covid-19 e da outras providências. Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Estou apresentando uma emenda, vou entregar a Vossa Excelência, e também aproveitar, eu tenho um requerimento aqui, senhor presidente, de pedido de urgência de três projetos de lei, 331, 474 e 484. Também vou entregar aí à mesa. Requerimento de pedido de urgência, deputado Bebeto, se ele não vier por acordo aí do plenário, a gente tem que encaminhar ele da forma regimental, tá? Sem problema. Mas venha para cá, por favor. Deputado Antônio Albuquerque, para discutir. Não, senhor presidente, essa matéria da obrigatoriedade das máscaras, eu tenho algumas considerações, mas em função da emenda que é apresentada pelo deputado Bebeto, o que faz com que a matéria volte a tramitar na comissão, vou deixar para fazê-los no momento da tramitação e da apreciação da matéria. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Informar ao plenário, importante nesse debate, que as máscaras já são obrigadas o uso delas, por uma lei nacional. O que o governo quer, creio eu, deputada Joia relatora, é criar mecanismos legais para punir quem não use elas. Então, o projeto fica... Certo. O projeto vai encaminhado à segunda comissão, suspensa a sua discussão. Item 9, indicação número 782/2020, deputada Cibele Moura, para discutir. Deputada Cibele, encerra a discussão. Discussão da indicação 783/2020, deputada Cibele Moura, em discussão. Encerra a discussão. Indicação 784/2020, deputada Cibele Moura, em discussão. Encerra a discussão. Item 12, indicação 719/2021, deputado Tarcísio Freire, em discussão. Encerra a discussão. Indicação 820/2021, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, em discussão. Encerra a discussão. Item 14, indicação 821/2021, deputado Galba Novaes, em discussão. Encerra a discussão. Item 15, indicação 823/2021, deputado Francisco Tenório. Vai, Chico. Encerra a discussão. Indicação 824/2021, deputada Fátima Canuto. Encerra a discussão. Indicação 825/2021, deputado Cabo Bebeto. Em discussão. Encerra a discussão. Temos aqui agora requerimento do senhor deputado Davi Maia, apoiado por outros tantos deputados, solicitando regime de urgência ao projeto de lei 9495/2021. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a urgência. Deputado Davi e outros deputados, demais deputados, solicitam também uma reunião extraordinária da segunda e terceira comissão para tratar do projeto de lei 495/2021. Em discussão. Encerra para discutir, deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, qual seria o projeto? Agora mesmo. É o projeto da vacina, da compra das vacinas. É o da compra da vacina, não tem a ver com o Não. Das taxas para a obrigatoriedade e utilização da máscara, não? Não, senhor. Ok. É o projeto de lei 495, que trata das vacinas. Ok. Vossa Excelência é signatário aqui também. Ok, sem problema. Ok, obrigado. Agradeço. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então o plenário convoca os membros da segunda e terceira para tratar dessa matéria. Requerimento do deputado Davi Maia e outros, convocando uma sessão extraordinária
30 minutos após o término dessa, para deliberar já sobre a matéria 495. Em discussão? Para discutir, deputada Jó. A senhora quer discutir? Sim, senhor presidente. Aberto o microfone. Senhor presidente, a sessão extraordinária será para discutir o 495 e o projeto PL das máscaras. Só o 495. Se tiver acordo do plenário, na sessão extraordinária, se os senhores quiserem incluir, aí é um acordo dos líderes. Ok? Ok, obrigada. Estaremos em sessão e se pode costurar perfeitamente esse acordo entre os senhores deputados. Mas o objetivo é só para a vacina. Ainda em discussão? Encerra a discussão. Deputado Ronaldo, quer discutir? Por favor. Senhor presidente, eu faria um apelo. Esse projeto do uso das máscaras, nós sabemos que o parlamento ele é plural, existem divergências de ideias. Apesar de ter uma lei nacional, mas é muito importante que esse projeto, que a Casa vote, que a Casa agilize a votação desse projeto. É um projeto importante, né? A máscara hoje aliada aos cuidados de higiene, o álcool e a lavar as mãos. São as armas, até a vacina chegar, que o mundo tem para combater o coronavírus. Passamos por um momento muito difícil. Os hospitais se exaurindo, o Brasil todo já se exauriu. E eu creio que essa casa, né, democraticamente, como sempre fez, nós poderíamos colocar numa sessão também esse projeto de uso. Mas vamos organizar. Democracia também é isso. Nós estamos discutindo agora o projeto de lei 495. Não vamos deixar uma matéria contaminar a outra. No momento oportuno, teremos essa sessão será encerrada, os deputados vão se reunir, então teremos tempo suficiente dos líderes, Vossa Excelência é líder, convencer os demais deputados e retomar essa discussão no momento oportuno, não é neste momento agora. A gente está discutindo apenas o requerimento de sessão extraordinária para tratar exclusivamente do projeto 495, que é da vacina. Vossa Excelência tocou no assunto, colocou que poderia ser feito também, a deputada Jó indagou. Mas é entre os senhores, aí embaixo. Sim. É um acordo entre os deputados, não passa pela presidência. O deputado Antônio Albuquerque já expressou que tem um determinado interesse na matéria, então vocês precisam conversar e entrar no entendimento. Não será no microfone que será resolvido. Vai ser resolvido através das conversas e dos diálogos entre os líderes. Certo, deputado Ronaldo? Então, esse requerimento fica superado. Deputado Albuquerque. Senhor presidente, eu já me coloquei, inclusive subscrevi Perfeito. Agilidade para dispensa dos trâmites para a aprovação dessa matéria que trata da compra da vacina. Perfeito. Na condição de líder do meu partido, eu não vou concordar com, até já antecipo, e não vou concordar com a inclusão de pauta, com a dispensa de qualquer obrigatoriedade regimental para o trâmite dessa matéria da máscara. E eu não sou contra a máscara, não. Ela me incomoda, tá certo? Eu respeito, eu acho que é uma coisa natural, que a gente respeite o que há de recomendação científica, sobretudo, mas eu não concordo que a gente tenha que colocar ainda para a população multas, taxas, pagamento do que mais? Para uma população que está perdendo emprego, para uma população que está tendo empresas fechadas, há famílias passando fome. E eu concordo que haja todo cuidado com o enfrentamento. Tudo que se puder fazer para enfrentar o vírus, para mim é importante. Mas é como disse ainda há pouco no plenário, como é que enfrenta, deputado Paulo, o vírus sem lavar as mãos? Não tem água sequer para lavar as mãos, para higienização. Então vamos cuidar de outras prioridades. Eu acho que a máscara já é da consciência de todo cidadão, tá certo? E desde que não seja uma lei para trazer qualquer tipo de despesa, de multa, de pagamento de taxa, de constrangimento até à população,
eu estou aqui para contribuir. Nesse caso da máscara, nós vamos ter que aguardar o tempo regimental. Estou antecipando a minha posição como líder. Claro, e a discussão não é essa, minha gente. A discussão é a discussão do 495. Não vamos permitir que uma pauta contamine a outra. Foi o que eu disse, a maturidade do parlamento é isso. Discute entre os líderes e entra no entendimento, deputada Jó, e vamos tocando o bonde. Deputada Jó Pereira para discutir o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem. O artigo 261 do nosso regimento interno, ele diz que a apreciação do projeto de lei de iniciativa do governador do Estado, para o qual ele solicita urgência, e a mensagem do governador nesse projeto das máscaras solicita urgência, findo o prazo de 45 dias de seu recebimento pela Assembleia, sem a manifestação definitiva do plenário, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a sua votação. Então, não, a Vossa Excelência, a observação de Vossa Excelência está correta, mas o projeto está na ordem do dia. Já está. Ele saiu agora em virtude de uma emenda do deputado. Então, qualquer outra, a votação de qualquer outro projeto está sobrestada pelo artigo 261 do regimento interno. De forma alguma. Aí não, deputado. O projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Pronto, mas o parlamento vai continuar trabalhando. Assim diz o inciso primeiro. O parlamento vai continuar trabalhando. E se o plenário quiser acatar, eu não acato. Se o plenário quiser acatar, também estou à disposição. Eu estou aqui para cumprir o que o plenário manda. Agora, não vou. Eu acho que essa casa... Eu preciso fazer uma avaliação muito mais profunda sobre um tema tão importante como esse, de parar a Assembleia. Assim fica o Executivo com um poder extremamente forte na nossa pauta, estrangulando a nossa pauta. Não é assim... Cadê o Congresso Nacional, que tem lá o projeto de lei do porte de arma, que está há 2 anos e ninguém vota? E vota tudo lá. Então, eu preciso fazer uma avaliação extremamente... O nome correto é uma avaliação axiológica sobre esse tema. As opiniões, senhor presidente, de quem é a favor e de quem é contra, é colocado em plenário. O projeto é colocado em votação. Eu acho que essa casa, apesar de entender que o governo do Estado, com a legislação federal, já pode, por si só, por meio de decreto, inclusive, regulamentar o uso obrigatório das máscaras. Uma pauta não pode contaminar o outro. É o que eu falo, essa é a maturidade do parlamento. Essa casa também tem prazos que precisam ser cumpridos em um regimento que está colocado. Eu sei, mas eu não estou seguro para tratar dessa matéria, não defiro o pedido de Vossa Excelência, porque não tenho segurança jurídica para isso. E, repito, isso é uma decisão que precisa ter um entendimento hermenêutico muito grande e axiológico, inclusive. Porque a gente pode adotar uma determinada medida e essa medida ser inconstitucional e etc. Precisamos fazer um estudo grande sobre isso. Enquanto isso, iremos manter a votação das matérias com o plenário funcionando. Deputado Antônio Albuquerque, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, a interpretação regimental que é dada a esse artigo pela nobre deputada Jó Pereira não faz sentido e eu vou explicar a Vossa Excelência por quê. Só poderia efetivamente ser utilizado esse artigo do regimento se Vossa Excelência descumprisse o artigo que diz que a matéria tem que ir à tramitação. Porque o fato dela ir ao plenário, de merecer e receber a tramitação ordinária, não tira a prerrogativa de nenhum de nós deputados de adiar, de sobrestar, de emendar, de fazê-la voltar às comissões. Isso é absolutamente inerente ao exercício de nossos mandatos. Os prazos nos regimes de urgência são apenas encurtados. E essa matéria ela está em tramitação. E por estar em tramitação, está naturalmente sujeita a todas as ações dos parlamentares aqui na Casa, com base no próprio regimento. De sorte que nós não poderíamos parar o parlamento em função de uma imposição. Assim, nós estaríamos sob a tutela do Poder Executivo, não apenas em Alagoas, mas, como Vossa Excelência citou, no próprio Congresso Nacional. Eram apenas essas os meus esclarecimentos, porque é essa a minha interpretação sobre esse quesito do regimento. Obrigado, deputado Antônio Albuquerque, mas continuo dizendo humildemente que eu não tenho condição de apreciar uma questão de ordem dessa. Desculpe, mas não tenho condição. Minha leitura é pouca. Mas, olha, encerro a discussão do requerimento e coloco em votação, e é o requerimento que trata da matéria 495.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então teremos uma sessão extraordinária para tratar da matéria 495, após o término, 30 minutos após o término desse, ou após a resolutividade da segunda e da terceira comissão. Algum deputado inscrito em explicações pessoais? Nós não temos. Algum deputado que queira fazer uso da palavra, ou que possa fazer na sessão extraordinária? Então, como não há deputados inscritos, ou deputado que queira fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando os senhores deputados para uma sessão extraordinária, 30 minutos, às 11h30. Obrigado pela presença. Declaro encerrada a sessão.